Teologia do Avivamento. Olá, caro amigo e amiga, nossos alunos de teologia. Quem fala aqui é o seu professor, pastor e coach Anderson Dias. Teologia do Avivamento. E esse é o nosso projeto, Teologia do Avivamento. Nós estamos indo hoje para a nossa 7ª aula de escatologia. Preciso bastante da sua atenção e, por favor, ao final do vídeo, deixe um like, que é o joinha, ok? Se inscreva no canal e compartilhe para seus amigos esse vídeo. Isso nos ajuda a crescer no projeto. Posso contar com você? Vamos aprender com o profeta. Então vamos lá, galera. Nossa 7ª aula de escatologia. Ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho da volta do Yeshua HaMashiach, Jesus. Então preste atenção. Quando Jerusalém estiver cercada de exércitos das nações confederadas sobre a besta, que no caso a besta que é o anticristo, e os judeus estiverem sem mais qualquer esperança de salvação, então clamarão angustiados a Deus. Será nessa situação crítica de Israel que o Senhor Jesus descerá em seu socorro sobre o Monte das Oliveiras em Jerusalém, ok? As aulas passadas nós falamos sobre a questão de Israel e sua fuga na grande tribulação, lembra? As 2 testemunhas, nós falamos o Sermão do Monte, relatando a grande tribulação. Nós relatamos que haverá salvação nessa época, ao contrário que muitas pessoas falam, na grande tribulação, sim, haverá salvação. Ok? O que mais que nós falamos aqui? Os pontos da tribulação, o tempo, né? São 7 anos, 3 anos e meio da tribulação, e os outros 3 anos e meio da grande tribulação. Falamos também sobre a aula passada o número da besta. Falamos da questão também de uma paz e prosperidade falsa, né? Relatamos também a questão do cavaleiro e seu cavalo branco. Lembra que ali, não se esqueça, né? Que ali em Apocalipse 6:2, o cavalo branco é o anticristo. Não confunda com Apocalipse 19:11, que nesse caso aqui, o cavaleiro, o cavalo branco é Jesus. E na aula de hoje, nós vamos falar da questão da volta do Messias, ok? Eu vou deixar uma animação aqui para vocês sobre a questão da revelação de Daniel, capítulo 2, do verso 34, 35 em diante, né? Vamos deixar assim em diante para que você compreenda melhor esse contexto. Deixa eu ver onde eu deixei o ponto aqui. Ok? Preste bastante atenção ao que nós vamos aprender neste momento aqui. Vamos lá. Tu, ó Rei, Rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Observe aqui a estátua. Repetindo, tu és a cabeça de ouro. Observe a cabeça. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu,
e um terceiro reino de bronze, o qual será domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artérios em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse o reino dividido, contudo haverá nele algumas coisas de firme ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em partes de ferro e em parte de barro, assim por uma parte do reino será forte, por outra será frágil. Então esta é um pouco da revelação que Daniel teve. Dando continuidade aqui, né? Então nós observamos aí em Daniel capítulo 2, o verso 34, 35, 44 e 45, 4 vezes está dito que os reinos do mundo foram esmiuçados pelo impacto da pedra, né? Vamos ver a questão da pedra aqui também. Vocês vão observando aí as imagens, tá? Enquanto eu vou falando aqui. A questão do impacto da pedra que desceu da montanha. Observem aí. Então, esta pedra figura Cristo na sua segunda vinda, conforme está lá em Mateus, anote o texto, 21, 44. Olha a pedra quebrando aí, ó, a estátua. Mateus 21, 44. Interessante, né? O mundo, ele não findará convertido pela questão, dando continuidade aqui, porque eu estou passando o vídeo, né? O mundo não findará convertido pela pregação do Evangelho. Não findará de maneira tranquila, não será nada tranquilo e nem pacífico. Como muitos de repente podem pensar, mas sim destruído a questão do mundo por catástrofes mundiais e sobrenaturais, por ocasião da vinda de Jesus, de quem o mundo que zombou. A gente não vive esse momento, um mundo que zomba. Olha as séries que passam naquela emissora, olha o que muitos artistas fazem, zombando, rejeitando as coisas de Deus, uma falta de respeito. Mas isso será muito grande em um determinado período que a qual estamos aqui falando. Isso ocorrerá em Armagedon, no tempo do domínio das 10 nações confederadas sobre o anticristo. No caso, os pés ali, os dedos, né? Então, Cristo é a rocha dos séculos. Nós observamos em Daniel 2,34 que está escrito assim, ó, Daniel 2,34. Uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e a esmiuçou. Então, a última forma de governo na terra não será o comunismo, não será o ateísmo e nem a questão anticristã. Não, pelo contrário. Lembra que eu falei do falso profeta criando a super igreja? Então não vai ser uma oposição, vai ser um período de paz, porém falsa. O ferro e o barro coexistirão juntamente até o fim, nesta revelação que nós colocamos da estátua, né? Ferro, no caso, é o governo da força ditatorial, totalitária. Então, o anticristo vai ser uma forma de ditadura, por isso a questão do ferro, né? Do governo na questão representativa do ferro, totalitário, ele vai ter total domínio. Pastor, e o barro? O barro é o governo do povo, é o governo que? Democrático, mas frágil. O barro é formado do quê? De partículas soltas.
indica um governo exercido pelo povo, fraco. Já o ferro, ele é formado do quê? De blocos compactos, indicando poder único e centralizado. Ok? Mais um ponto interessante para nós analisarmos. Satanás, ele será expulso dos céus. Pastor, o diabo está no céu? Bom, nós já falamos isso, né? Você se lembra bem que nós já relatamos isso. Ele está no céu sideral, que é o sidérios. Dos 3 céus, lembra? Este é o segundo céu. Então, os céus sidérios, ele tem sido a sede das atividades de Satanás desde a sua expulsão da morada do Altíssimo. Isaías 14:12 diz assim: como caístes do céu, caíste, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que delimitavas as nações. Mais um texto, Ezequiel 28:16. Na multiplicação do teu comércio, grife essa palavra comércio, se encheu o teu interior de violência e pecastes, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Eu disse Ezequiel 28:16. Essa palavra que eu falei para você frisar aí, comércio, no hebraico é hakular. Esta palavra comércio no hebraico é hakular, que significa tráfico. Ir acima e abaixo, levando e trazendo o quê? Fuxico. Então é isso que representa essa palavra comércio no hebraico, que é hakular, ok? Durante a grande tribulação, Satanás e suas hostes serão expulsos do céu estelares e passarão a agir diretamente na terra. Então, ele não estando na terra, é este caos. Imagina quando ele vier para cá. Não quero nem imaginar, porque nós não vamos estar aqui. Atualmente, a terra é apenas o campo de suas atividades e não sede, né? Então aqui ocorrem as piores cenas de horror. Como não será quando ele fizer o que eu falei, né? Da terra o seu quartel-general. Observe também aqui, Apocalipse 12, verso 12. Diz assim: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, ele quis elevar-se a si mesmo, quando ele se rebelou contra Deus. Analise ali em Isaías 14, verso 13 e 14. Eu disse Isaías 14, versículo 13 e 14, ok? Para você ver que interessante esta questão. E desde então, o seu caminho tem sido de descida. Observe aqui, ele estava no céu e foi para os ares, depois para a terra, que é essa parte que estamos, depois para onde? O lago de fogo e enxofre. Então, é só declínio, é só queda. Muitas pessoas têm uma compreensão totalmente errada, uma exegese equivocada sobre a batalha de Armagedon. Os tais, que é uma religião que eu chamo de uma seita, ensinam que tal batalha será apenas um conflito entre o bem e o mal, sem qualquer realidade literal, e não é isso. E existe um outro grupo de pessoas, por uma má exegese também, que vão para o outro extremo. Eles materializam as ideias. Pastor, e como será? Bom, como será é o que a Bíblia diz. Vamos lá, Zacarias,
capítulo 12, verso 3. Zacarias 12, 3 diz assim: contra ela, no caso Jerusalém, se ajuntarão todas as nações da terra. Então lá, Jerusalém, Israel e as nações. Segundo ponto, Zacarias também 12, só que agora verso 9. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Primeiro ponto, nações contra Jerusalém. Segundo ponto, Deus destruindo as nações que vêm contra Jerusalém. Terceiro ponto, agora Zacarias 14, 3. Zacarias 14, 3 diz: então sairá o Senhor e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Ok? Então, esse é o ponto, a exegese correta. Avançando um pouco mais, vamos falar agora sobre as planícies de Jezreel, que você conhece como Armagedon. Pastor, o que significa a palavra Armagedon? Significa Monte de Megido. É um local ao norte de Israel, onde o Senhor travará grande batalha contra os inimigos do seu povo, no caso Israel. Porque esta questão, esse capítulo escatológico não é para a igreja, e nem a igreja está passando por isso agora. É um fator para Israel de algo que ainda vai acontecer. Então aí concentrar-se-ão as forças das nações em guerra contra Deus na questão de Israel, ok? Pastor, lutar contra Deus? Sim. Nesse tempo é um tempo de apostasia total. É pior do que o momento que nós estamos vivendo. Misericórdia. Os homens estarão tão enganados pelo anticristo, pelo falso profeta, que eles vão cometer o quê? Loucuras de concentrar suas forças contra Israel, que no caso é contra Deus, para destruir o povo de Israel. É uma luta contra Deus. Você pode analisar isso que eu falei em Apocalipse, capítulo 16, do verso 13 ao 16. Apocalipse 16, do verso 13 ao 16. Aqui o anticristo, ele vai lançar o seu ataque contra os judeus. Ele vai avançar sobre Jerusalém com tudo, com muita força. Então aqui a batalha não é um combate pessoal entre os exércitos do mundo sobre a besta, o anticristo, e o celestial de Cristo. Não são anjos que vão descer, lutar, não é esse o contexto. Mas um ataque dos exércitos da besta, visando o quê? A exterminação do povo judeu. Física, até então física. O ataque nesse caso vai ser devastador. Porém, a Bíblia diz lá em Zacarias 14:14. Eu disse Zacarias 14:14. É um ataque devastador, porém os judeus eles vão lutar heroicamente, como sempre são, ao exemplo desta guerra que nós estamos vendo agora, ok? Pastor, e a questão do poder destruidor, o poder da ação divina? Deus vai intervir? Sim. A ação divina, nesse caso, causará completo destroços nesses exércitos. Então vai ter uma intervenção divina. Só para vocês terem uma ideia, o morticínio será incalculável. Nós já tivemos isso na Bíblia. Se você analisar lá em 2 Reis, no capítulo 19, do verso 35, diz 2 Reis 19:35, Deus já operou em favor dos judeus nesse texto. Foi lá no tempo do rei Ezequias, quando o anjo do Senhor
eliminou 185 mil inimigos, que eram os assírios, em um só instante, 185 mil. Quem não se recorda também, vamos falar uma coisa mais contemporânea, da Guerra dos 6 Dias, em 1967. Não conhece? Então já pesquise. Guerra dos 6 Dias, de 1967, que foram a questão dos árabes contra Israel. E o resultado foi desastroso para os árabes, ok? Vou deixar mais um texto e ler. Zacarias 14:16. Eu disse Zacarias, capítulo 14, verso 16. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém. Então, esses aqui que o texto fala que restaram, significa os que escaparam. Por que os cananeus não puderam ser poupados, por exemplo, durante a conquista da Terra Prometida por Josué? Porque eram como um tumor infecto-contagioso, cuja única solução era a extirpação. Não é diferente dessas nações que se levantam contra Israel. Então, ir contra Israel é ter um problema pessoal com Deus. Ok? Vamos dar uma pausinha aqui agora para você refletir do que nós falamos. Teologia do Avivamento. Vamos aprender com o profeta. Vamos dar continuidade aqui nesse ponto muito interessante. Agora vamos falar um pouquinho mais a respeito da Batalha do Armagedon, ok? O texto agora é Isaías 34, do verso 1 ao 16. Eu disse Isaías 34, do verso 1 ao 16. E você pode conferir também em Isaías 63. De repente é com esse texto que você tem mais familiaridade nessa questão que estamos falando. Isaías 63, do verso 1 ao 7. Antes de Jesus descer sobre Jerusalém, o Senhor destruirá Edom, que fica no deserto ali ao sul de Israel. Jesus, na sua volta, primeiramente ele vai liquidar as forças da besta que se encontram no deserto. Pode ser então, preste atenção, que Edom tenha compactuado com o anticristo e traído assim os judeus fugitivos. Então ele vai receber uma questão aí também de um castigo. Tá bom? É importante nós falarmos isso. Pastor, e a volta de Jesus? Como as nações reveladas vão se portar na volta de Jesus? Ok. Nesse momento da vinda, Jesus virá, lembra da primeira vez? Ele veio arrebatar o seu povo e apenas o povo contemplou. Nesta segunda vinda, neste momento aqui, Jesus vai vir corporalmente. Assim como ele para o céu subiu, e lá se encontra como um homem perfeito. Texto para isso, Atos 1:11. Anote também aí 1 Timóteo 2:5. Ok? Então o que acontecerá nessa segunda vida? Todo olho o verá. Anote aí. Apocalipse 1:7. Todo olho o verá. Pastor, como isso vai ocorrer? Não tente pensar nisso numa visão antropológica, humana, mas entenda que Deus ele possui os seus atributos pessoais, e seus atributos pessoais cabíveis apenas a Ele. Onipresente. Ele está presente em todos os lugares. Não há impossíveis para Deus, ok? Ao chegar o momento da volta de Jesus, terá chegado a hora do colapso das nações.
que é o momento que esse colapso contra Deus e o seu povo, no caso Israel. Nesse momento, lembra daquela imagem? A pedra cortada, sem auxílio de mãos, ela destruirá os reinos do mundo. Destruirá o poder gentílico que está sobre o domínio do anticristo. Vai ser destruído nesse ponto aqui. Atualmente, estamos vendo que as nações, todas as nações com proezas, com demonstração de forças, tendo Deus totalmente fora desse programa de governo. Concordam comigo? O homem se intitula, a nação se intitula, o país se intitula poderoso. Então, não reconhecem Deus como supremo Senhor de todos. Isso vai aumentar cada vez mais, chegando nesse ponto de ser assim descontrolado esse pensamento egocêntrico. O nosso pensamento, ele é cristocêntrico, ok? Caso esses povos não se arrependam e se humilhem perante Deus, muito breve eles encontrarão um guerreiro mais forte do que eles. E louvado seja Deus. Para esse texto, eu deixo Isaías 26, 21. Pastor, como vai ser a destruição do anticristo e do falso profeta? Porque esse é o período desse acontecimento. O anticristo, vale a pena lembrar que ele não é o diabo. E é o que muitos defendem, ele também não é Judas Iscariotes. Não foi Alexandre o Grande, não foi Napoleão Bonaparte, não foi Hitler. Pior do que isso, hein? Meu Deus do céu. Ele será um homem como os demais, um homem nascido de mulher. Então nós vamos observar que João, ele viu sair do mar. Então o que a questão do mar é? O mar é o povo. Então ele viu a figura de um homem saindo de homens. Ok? Por manifestação visível de Jesus, o anticristo e o falso profeta serão lançados vivos onde? No lago de fogo e enxofre, que é o inferno, que não está lá o diabo. Então, nesse momento, ele é jogado no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. Pastor, e a questão dos judeus em aceitar Jesus como Yeshua HaMashiach? Ok. Como nação, eles rejeitaram a Cristo. Você vai ver essa rejeição lá em Mateus 23, 37. Mas agora, nesse momento que nós estamos relatando, reconhecerá Jesus como Yeshua HaMashiach. Ou seja, Jesus como o Messias, eles vão reconhecer. E sabe como eles vão aceitar isso? Chorando. Olha os textos aí depois. Isaías 4, verso 3. Olhe também Zacarias, capítulo 12, verso 10. Olhe também Oséias, capítulo 3, verso 5. Pastor, e tem alguma coisa do Novo Testamento que fala sobre isso também? Romanos 9, 27. Isso será uma cena maravilhosa, né? É o que todos nós cristãos esperamos. Os judeus reconhecendo Jesus como Yeshua HaMashiach. Então nós vamos observar, por exemplo, nos festivais sagrados do Dia da Expiação e o festival também da Festa dos Tabernáculos, ele tem um aspecto profético da questão desse arrependimento que nós falamos e do regozijo, que aponta para este retorno de Israel a Deus. Então dá uma analisada lá em Levíticos, capítulo 23, olha lá do verso 27 ao 32 para você compreender.
E o verso 27, ele diz assim, afligireis as vossas almas. Olha que interessante. Então, durante a grande tribulação, haverá, que nós já falamos isso nas aulas passadas, o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo estará atuando ativamente nesse período, ok? Vamos falar agora sobre o julgamento das nações. Então, quando Jesus ele julgar as nações, que ele vai retornar à terra, a sua população da terra estará o quê? Reduzida. Lembra que nós falamos das nações que serão destruídas? Então estará muito reduzida. Jesus falando sobre esse momento, observe ali em Mateus 24, 22. Diz assim: não tivessem aqueles dias sido abreviados, e ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Profundo isso, né? Vamos dar uma pausinha para respirar um pouco, pode ser? Teologia do Avivamento. Acesse o nosso site amigosdoavivamento.com.br. Vamos aprender com o profeta. Vamos lá então, retornando após esse texto aí que fala de ser abreviados esses dias, porque vão ser dias muito difíceis. A carne quase não vai aguentar, o ser humano vai agoniar-se. Passou disso, ninguém aguentaria. Pastor, e como será antes desse julgamento? Eu vou colocar alguns pontos aqui para que você entenda melhor como será esta questão do julgamento. Primeiro ponto, vamos falar um pouquinho dos selos, das trombetas e das taças, tá? Para você ter um entendimento. Primeira questão, a destruição sobrenatural dos exércitos de Gog. Gog é o líder, tá? Então esses exércitos serão destruídos. Multidões serão eliminadas. Confere lá em Ezequiel 38, do verso 18 ao 22. E confere também em Joel, capítulo 2, verso 20. Essas multidões, o exército de Gog sendo eliminado. Segundo ponto, o quarto selo. O quarto selo está ali em Apocalipse 6, verso 8. Então, esse quarto selo ocorrerá na primeira parte da tribulação. Está escrito ali que 1/4 da população da terra morrerá. Esse é o papel do quarto selo. Pastor, e um outro relato, a terceira trombeta. Você pode conferir ali em Apocalipse 8:11. A terceira trombeta. A gente não consegue mensurar quantos morrerão nesse juízo sobre as águas, tá? Evento esse que terá lugar na primeira parte da tribulação. Muitas pessoas morrerão também. Esse é o papel dos selos, das trombetas, das taças, tá bom? Então vamos lá. Falamos da terceira trombeta, Apocalipse 8:11, agora Apocalipse 9, verso 15 e 18, que fala da sexta trombeta. Esses juízos acontecerão ainda na primeira parte da tribulação. 1/3 dos habitantes da terra vão morrer. Então esse é o papel da terceira trombeta. Vamos falar agora também da sexta trombeta, o papel dela. Apocalipse 9, verso 15 e 18.
Tá? A terceira trombeta é Apocalipse 8:11, perdão, tá? E a sexta trombeta é Apocalipse 9, verso 15 e 18, que é 1/3 dos habitantes serão destruídos. Agora, a sétima taça. Anote aí, sétima taça, Apocalipse 16. Do verso 17 ao 21, você vai encontrar a questão da sétima taça. Isso aqui vai ocorrer agora na segunda parte da tribulação. Milhões de pessoas vão morrer. Nesse que será um terremoto, o maior terremoto de toda a história da humanidade. Terrível essa sétima taça, né? Outras causas também de grandes mortandades vão ocorrer na ocasião. Então nós vamos ter a questão das pragas, das guerras, tudo isso na grande tribulação, dos tumultos, a desordem vai ser total, distúrbios, muitos atropelamentos, coisas terríveis, né? Haverá mortandade também dos judeus. Entre os judeus muitos vão morrer. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela será eliminado. Então, 2/3 da terra será eliminado. O texto que eu quero ler sobre isso está em Zacarias, capítulo 13, do verso 8 ao 9. Vamos ler? Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se aprova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. No caso aqui, terra é Israel, tá? Ok, nós estamos terminando essa parte do julgamento das nações aqui. Acho que deu para vocês compreenderem, né? Vamos para um outro ponto aqui agora. Dando uma continuidade do julgamento das nações, tá? Lembre-se que o julgamento não é de indivíduo, é de nações. O grego diz aqui, panta ta etne. Panta ta etne, que é o grego. E o que significa panta ta etne? Todas as nações, tá? O propósito deste juízo é determinar quais nações restarão para fazerem parte do milênio. O milênio é após a tribulação. Nações serão poupadas e vão ingressar na questão do reino milenial. Outras serão desarraigadas, destruídas, vão desaparecer do mapa. Tanto é que o mapa do mundo sofrerá alterações. Olha para você ter ideia da magnitude, a grandeza que será esse acontecimento. Então, lá em Mateus 25, diz que haverá 3 classes de nações nesse juízo. Mateus 25. Você vai ver lá do verso 32 ao 40. Anotou aí? Quais são as 3 classes? As ovelhas, os bodes e os irmãos. Os bodes e nações, os bodes e ovelhas como nação, serão julgadas. Os irmãos, no caso, são os judeus. Os irmãos de Jesus, segundo a carne. As ovelhas representam os povos pacíficos, amigos de Israel. Essas são as ovelhas. Os bodes são os povos sanguinários, os perseguidores de Israel, tá?
que seguirão e vão adorar a quem? O anticristo. Os judeus que muito sofreram durante a grande tribulação, agora verão o julgamento de seus perseguidores. Isso se chama justiça divina, ok? Pastor, onde vai ser esse local desse julgamento aí das nações? O Vale de Josafá. Você pode observar o Vale de Josafá, que ele é desconhecido, mas a Bíblia fala. Onde, pastor? Joel, capítulo 3, o verso 2 e o verso 12. Joel 3, verso 2 e 12, que fala desse Vale de Josafá, que até então é desconhecido. Então, certamente, ele vai ser formado por uma ação divina, ele vai existir por uma questão de um fenômeno sobrenatural. Isso é bíblico, pastor? Veja aí, Zacarias 14, 4. Eu disse Zacarias, capítulo 14, verso 4. Então, certamente, nessa mesma ocasião, vai ser formado o Vale de Sitim, que também não existe. Pastor, o Vale de Sitim, olha lá em Joel 3, 18. Tá, ele vai fluir da futura casa do Senhor. E pastor, e como vai ser a questão dos anjos aí? O papel que os anjos terão no julgamento das nações. No caso, os povos bodes. Os anjos vão lançá-los vivos no inferno, como ocorreu lá em Armagedon, em que a besta e os que o adoraram foram lançados. Os povos tipo ovelhas, eles vão ingressar no milênio de Cristo sobre a terra. Então, os anjos agem com uma questão de logística. E acredite se quiser, nós terminamos a nossa 7ª aula poderosa da nossa teologia do avivamento. Muito bom isso. Graças a Deus, nos deu forças o Senhor. Graças a Deus, nos deu forças o Senhor. Que Hashem seja louvado, que Hashem seja exaltado. Teologia do Avivamento. Nós vamos ao final. Tivemos que regravar essa aula, mas ficou muito boa, né? Essas imagens vão te ajudar. Chegando no final do vídeo, não esquece de dar o like, que é o joinha, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, pelo amor de Deus, me ajude, tá bom? E faz um comentário e compartilha para as pessoas. Outra coisa, se você sentir no seu coração e quiser nos ajudar com uma oferta, eu prefiro chamar de uma semente. Nosso curso é totalmente gratuito. Porém, nós temos nossas redes sociais, equipamentos, iluminação. Nós vamos iniciar a nossa web TV. É muito gasto. Se Hashem colocar no seu coração, se Yamashia colocar no seu coração, nos ajude, porque nós contamos com essas ajudas para continuar esse projeto, tá bom? Você pode nos acompanhar, tá aqui embaixo também, tá? Aqui embaixo tem a nossa conta bancária e o Pix. E aqui embaixo também nós temos nossas redes sociais, o Instagram. Eu faço lives maravilhosas, vamos começar também com umas intervenções teológicas. E lives também no nosso Facebook. Como que é o Instagram? Amigos do Avivamento. Como é o Facebook? Amigos do Avivamento. E a nossa rádio, que está o link aqui embaixo, 24 horas no dia. É a nossa rádio Amigos do Avivamento. Amém? Que Yeshua HaMashiach te abençoe. E você seja poderosamente sábio no meio de uma terra ignorante. Amém? Shalom Lahema.